Brasil. Fala pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Helder Lima. Você, ouvinte habitual do podcast do Espinafre, deve estar achando estranho. Como é que começou o podcast assim, sem aquela vinheta e tal? Calma, eu vou te dar só um disclaimer muito rapidamente. Você vai ouvir agora um podcast voltado para storytelling. Como você já está sabendo, a gente chamou o Pedro Alvim para bater um papo com a gente e ele compartilhou 6 ensinamentos, 6 aprendizados, melhor dizendo, que ele teve ao decorrer do tempo, liderando a personagem Lu aí nessa transformação que ela teve, e ele também é gerente da área de social da Magalu. Só que o papo foi tão bacana e tão rico que a gente pensou que não dava para editar e cortar para botar para vocês num episódio de menos de 1 hora. Então o que a gente fez? A gente dividiu esse papo em 2 partes para que você tenha acesso a todo o conteúdo. Então agora você vai ouvir a primeira parte desse bate-papo com o Pedro. Espero que você goste muito e agora sim, roda a vinheta. Espinafre, a vitamina da propaganda. O podcast do Sinapro MG. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Espinafre, o podcast do Sinapro Minas. Eu sou o Helder Lima, estou aqui mais uma vez nessa mesa virtual de bate-papo com os meus amigos, o time de elite do Espinafre, a começar com Ricardo Melilo. Como é que você tá, Ricardo, beleza? Beleza, Helder, tudo bem com você? Boa noite para todo mundo que está ouvindo o Espinafre, para a audiência que a gente está conquistando a cada episódio, muito bom. O episódio de hoje vai ser bastante rico, bastante instrutivo, a gente vai sair daqui sabendo bem mais do que quando a gente entrou. Vamos lá. Essa é a ideia. E diretamente de Governador Valadares, Luiz Gustavo Leão. Fala, Helder, beleza? Fala, Ricardo, meu grande companheiro aqui do Sinapro. Hoje marcando presença com a gente também o Carlos, nosso produtor de conteúdo do sindicato, o Jeff, nosso editor. E é um prazer estar aqui novamente, né, recebendo hoje, aí, sem dar spoiler, um ilustre convidado. Hoje você vai segurar então o spoiler, hoje vai ser surpresa pra galera. Pode ficar tranquilo que eu não vou revelar quem é o nosso grande convidado de hoje. E mais uma vez aqui, acompanhando a gente nesse bate-papo, o nosso gestor de pauta aqui, Carlos de Campos. Seja bem-vindo, Carlos. Vamos conversar aqui um pouquinho hoje. Prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Hoje a gente vai ter um programa muito especial. Você brincou com o Luiz assim que ele não ia dar spoiler. Eu tô quase dando spoiler, porque antes de planejamento eu fui redator. Sou apaixonado por storytelling. E hoje a gente vai conversar aqui com uma figura que está por trás de um dos melhores casos de storytelling do Brasil. Aliás, é até doidura a gente falar em dar spoiler, porque quem está ouvindo já clicou lá no banner e já viu. É verdade. Então, olha, você já está sabendo, então, que o nosso convidado hoje é o Pedro Alvim. A gente vai falar de storytelling, a força que tem uma história para contar a história de uma marca, para posicionar uma campanha. E a gente está contando aqui, obviamente, com o Pedro Alvim, que a gente vai fazer um conteúdo hoje diferente do que você está acostumado a consumir de storytelling. Ao invés da gente ficar falando aqui em teoria o que é um storytelling, a gente vai fazer hoje um conteúdo aplicado em um case de sucesso de um dos maiores varejistas do Brasil, a Magazine Luiza, e por isso a gente trouxe hoje o Pedro Alvim, que é gerente de marketing da área de social da Magazine Luiza e um dos líderes dessa mudança que a Lu tem apresentado para esse mercado de varejo no Brasil. Seja bem-vindo, Pedro. Por favor, se apresente para a nossa audiência. Helder, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Quero deixar aí meu agradecimento também ao Ricardo, ao Luiz e ao Carlos, que estão com a gente aqui nessa mesa digital. É uma honra estar participando desse papo aí com o Sinapro aqui no Espinafre. E para quem não me conhece, hoje estou como responsável da área de redes sociais, conteúdo e marketing de influência do Magazine Luiza ou do Magalu, aí à frente dos times que lideram a evolução da personagem, a Lu, que é a primeira influenciadora virtual do Brasil e talvez seja a maior do mundo dentro de uma marca. É um prazer estar aqui hoje para a gente poder compartilhar um pouquinho dos nossos aprendizados e poder aí contribuir com isso para todo mundo.
galera, então vou começar aqui contando um caos, já que a gente está começando aqui um podcast sobre storytelling. Ano passado eu tive em São Paulo para um evento presencial, e saudade de evento presencial. E era um evento sobre growth marketing. E eles trouxeram o Perry Belcher, que é o cofundador da Digital Marketer, né? Que é um dos maiores copywriters vivos hoje no mundo. E como bom americano, ele começa a palestra mostrando o avião particular dele, o Rolls Royce, o Cadillac e tal. E ele fala que tudo que ele conquistou na vida foi contando histórias. E ele começa apresentando pra gente uma pesquisa que foi feita no Reino Unido, que se existisse, perguntaram pros britânicos, se existisse um presidente do mundo, uma pessoa que ia mandar no mundo, qual dessas duas mulheres vocês escolheriam? A Rainha Elizabeth ou a J.K. Rowling, que escreveu o Harry Potter? A Rainha Elizabeth ficou com 37% de audiência. Logo em seguida, ele começa a comentar sobre o final de Game of Thrones, que tem gente aí que tem ódio do final de Game of Thrones, às vezes com razão. Mas, de qualquer forma, ele fala daquele momento onde vocês pegam o Tyrion, e o Tyrion chega para discutir quem é que vai ser o novo rei. E ele fala que um rei precisa de uma boa história. E quem tem melhor história entre eles ali do que o Bran? Bom, então quem conta boas histórias tem uma liderança, uma ascensão natural sobre as outras pessoas. E quem carrega grandes histórias consigo também pode ser até mesmo eleito um rei. Se vocês tivessem a missão de lançar um produto no mercado que tem a pretensão de liderar esse mercado, qual elemento de história vocês contariam para lançar esse produto? Helder, eu vou puxar a bola aqui. Eu acredito que não é só contar uma história, né? Existe uma técnica, é contar uma história estratégica, né? Quantas mensagens a gente recebe aí no dia, quantas propagandas a gente se depara durante o dia e qual que a gente vai lembrar? Qual que é a mensagem que a gente vai lembrar no final do dia? Né? E se esse filme, essa propaganda desse produto conseguir fazer alguém chorar, ou alguém rir. Então, acredito que é preciso ter um elo emocional muito grande entre a marca e o público. Né? Se isso acontecer, a chance dessa marca, desse produto, ou desse filme, ou dessa peça publicitária ser lembrada é muito maior. Né? Vai muito além da humanização da marca, de tratar a marca como uma pessoa, né? A gente precisa de saber o que a gente vai falar, com quem, por quê, né? O que o seu público quer aprender, e em cima disso a gente conseguir contar uma história e criar esse elo aí, de certa forma, emocional. Olha, o que eu acho é o seguinte, storytelling, todos nós, em termos de comunicação, a gente aprendeu, apesar, no meu caso, eu nunca estudei publicidade na faculdade, minha formação é outra, mas eu sempre convivi com storytelling, aprendi as técnicas de storytelling e eu acho que, na verdade, praticamente tudo que a gente faz, o raciocínio do profissional de comunicação e marketing, ele tem um DNA de storytelling. O que tem acontecido, o que eu acho que às vezes ainda falta muito para nós, e que eu mesmo sinto em mim, é não lembrar que tudo parte disso. Essa é a essência hoje e sempre da comunicação de eficiência, e talvez hoje isso mais do que nunca esteja super exposto na nossa cara, que é a capacidade que a gente tem de não só tratar a comunicação, marketing, a publicidade como expositor de produto, serviço, ideia, conceito, e sim uma ferramenta de relacionamento, né? A palavra relacionamento, que virou meio moda nos últimos tempos aí, na verdade sempre esteve do nosso lado como comunicadores. Nosso papel sempre foi ser comunicador, não só do nosso lado de publicidade, ou do lado de jornalismo, no lado de historiadores, querendo ou não, no fim, você termina dando uma entrega. A pessoa que participa até o fim de storytelling, ela sai dali com uma emoção concluída, pode até não ser uma emoção que você esperava, mas ela gera uma emoção, essa emoção gera um raciocínio, gera uma ligação, gera envolvimento, e hoje, mais do que nunca, isso nos dá uma capacidade de ir além do contato
direto, né? A gente tem uma perna mais longa para tratar nossos consumidores, a população, nossos admiradores. Então, storytelling para mim é uma coisa que a gente sempre fez, só que a gente esquece de fazer, por incrível que pareça. A gente faz, mas esquece até que está fazendo. E principalmente no meu caso, como dono de agência, tem hora que a gente até passa por cima, tem hora que a gente coloca técnicas, coloca direcionamentos específicos na comunicação, que a gente esquece que tem um storytelling ali dentro, que a gente já passou, construiu, está construindo. Então, mais uma vez, provavelmente um dos temas mais importantes que a gente tem que resgatar na memória da nossa entrega, como publicitários, como formadores de marca, transformadores de marca, tá? Importante demais. Queria colocar a colher aí nesse bate-papo, que eu até fiz a pergunta, eu levantei e vou dar uma cortada. Uma das coisas que eu acho que é essencial para contar uma boa história, para lançar um produto, é o vilão. Então, quando você consegue canalizar uma insatisfação, a frustração de um grande grupo de pessoas e colocar o seu produto como salvador daquela situação, por exemplo, quem faz isso muito bem é o Nubank e todos os bancos digitais, porque se você for analisar o senso comum nessa história de bancos, o maior vilão dos bancos tradicionais são as taxas, a burocracia. Então, quando você chega como um herói da situação, aquele que vai salvar, na verdade, o público-alvo dessa dificuldade que ele está enfrentando, você já começa a se posicionar muito bem como aquela boa nova, aquela esperança, aquele herói que está surgindo. E quando você consegue imputar isso na sua marca, no seu produto, isso é muito bacana. Storytelling, para mim, é conexão. Eu sou apaixonado por cinema, por boas histórias, por livros. Toda grande história tem um elemento maior que a vida, né? Bigger than life. Desde o Vento Levou no cinema lá com a Guerra da Secessão até o Titanic com um iceberg, literalmente. E hoje a gente está vivendo, a gente está convivendo com algo que é muito maior que nossas vidas, que é uma pandemia, né? Que ninguém imaginava há 6 meses. Então, eu fico imaginando o tanto de histórias e de conexões que a comunicação pode lançar mão a partir desse momento, né? Quantas pessoas, assim, estão nos ouvindo e que sentem a falta de consumir determinado produto em determinada situação ou de experimentar aquele serviço. De certa forma, a conexão da compra, do consumo, ela foi quebrada, mas o storytelling está aí ainda para resgatar essa conexão emocional, essa saudade que a gente tem, né? Penso um pouco assim. Pedro, para você entrar nesse bate-papo aqui agora, estrear aqui com a gente, o que não pode faltar em uma boa história para lançar um produto? Pessoal, deu para ver que aqui só tem bons contadores de história, né? E a história é isso mesmo, ela é o primeiro e é o principal método da gente transmitir conhecimento, né? De toda a história da humanidade. Eu gosto quando me perguntam sobre receitas ou ingredientes para uma boa história. Existem várias informações disponíveis hoje, eu vou compartilhar um pouquinho aqui, mas eu acho que antes de entrar nessa receita aí, eu gosto de resgatar um ponto, né? O porquê da gente estar falando sobre isso aqui, né? E o porquê que as agências e os profissionais de marketing, de comunicação, eles precisam entender a necessidade de reaprender a contar histórias. E tudo parte do momento em que a gente, de que cai a ficha, a gente compreende que o contexto que a gente vive é o da economia da atenção e que o bem mais valioso que se pode ter de um cliente ou de um ser humano é a atenção dele. Nos anos 70, o Albert Simon ele foi o primeiro que cunhou esse termo de economia de atenção. Ele falava que a riqueza de informação a qual a gente está constantemente exposto, ela gera uma pobreza de atenção, porque a gente fica com dificuldade
de saber onde a gente aloca a nossa atenção. E o que a gente vive hoje, né, com essa hiperconectividade, com as redes sociais se tornando plataformas que disputam quase que em termos de igualdade a atenção das pessoas com mídias tradicionais, né? Só existe uma forma das marcas serem efetivas nesse cenário, e essa forma que eu defendo e acredito é através de narrativas que criem conexões, de narrativas que demonstrem empatia pelas pessoas, ou que a gente chama, esse termo que não passa de um buzzword, de modismo, mas que não é nada recente, que é através do storytelling. E aí agora, se a gente fosse aprofundar aí no que é principal para uma estratégia de lançamento de produto, por exemplo, a Emma Coates, que é ex-Pixar, ela certa vez tweetou as 22 regras da Pixar para contar uma boa história. E recomendo a todos que pesquisem essas 22, estudem essas 22 regras, porque de fato ali ela está dando uma receita de bolo para você ser bem sucedido numa estratégia de storytelling. Mas eu diria que o principal desafio para lançar um produto é você conseguir construir uma narrativa que de fato consiga a atenção das pessoas. Eu trabalho numa empresa de varejo, na maior varejista do país atualmente, e assim, meus principais concorrentes não são outros varejistas. Meus principais concorrentes são aqueles que disputam a atenção das pessoas comigo. São serviços de streaming, os games de smartphone, os seriados, as novelas, os youtubers, os criadores de conteúdo, enfim. Super podcasts como o Espinafre. Podcasts como Espinafre, exatamente, bem colocado, Ricardo. O desafio passa a ser como eu construo uma narrativa que capte a atenção das pessoas. É tão sério isso que o cérebro humano ele se sente atraído por histórias. Não é à toa, né, que a gente fala isso, neuromarketing, neurociências estuda isso, né? Quando você chega para uma criança que ainda não tem as lapidações sociais em torno dela, você vira, a criança está lá atazanando em volta de você, mas se você vira para ela e fala assim, vem cá, deixa eu te contar uma história. Era uma vez, instintivamente ela vai parar e vai prestar atenção em você. E eu acho que esse é o desafio das marcas na contemporaneidade, e as agências precisam ser excelentes contadoras de história para ajudar as marcas nesse contexto. Então, eu diria que o que não pode faltar no lançamento, acima de tudo, são narrativas que consigam capturar, né, a atenção das pessoas. Esse é o principal ponto que eu considero aí para ter uma estratégia bem sucedida. Muito bacana. Convidado bom é o seguinte, Carlos, é quando o convidado dá na primeira intervenção um dever de casa para você. Então você vai fazer o seguinte. Um dever de casa da Pixar. Da Pixar, delícia, né? Então é o seguinte, ouvinte, o Carlos vai disponibilizar o link dessas 22 regras da Pixar para contar uma boa história que o Pedro mencionou. Se você estiver baixando o nosso episódio e ouvindo o episódio diretamente da página do Sinapro, se você estiver em outro tocador, é só ir lá na página do Sinapro e pegar esse link. Podem cobrar do Carlos. Então vamos lá. Como eu antecipei, esse é um conteúdo que vai ser um pouco diferente do que você está acostumado a consumir relacionado a storytelling, porque a gente vai fazer um storytelling aqui baseado em um case de sucesso. Então o Pedro trouxe para a gente conversar e bater bola e compartilhar com vocês 6 aprendizados que ele teve nesse período que ele está trabalhando na Magazine Luiza. Então a gente quer compartilhar isso com vocês também. O primeiro ensinamento que a gente vai falar agora é: busque referências fora do seu mercado. Como é que é isso, Pedro? Helder, eu acho que a gente vive muito em bolhas, né? Até pela própria organização da sociedade atual, a gente se fecha muito em bolhas, e isso é muito nocivo para que a gente consiga atuar de forma eficaz com a nossa audiência. Quando eu falo que a gente vive em bolhas, se você está atuando no segmento e você passa a assumir
que apenas o seu segmento e o que ele está fazendo é a referência, o benchmark para a sua atuação, você está cometendo o maior erro que você pode numa estratégia de comunicação contemporânea, né? Você precisa buscar inovação incremental que seja olhando, né, holisticamente para o que está acontecendo de hype na sociedade. Quando eu falo para a gente olhar para fora do segmento, eu quero dizer que se o Magazine Luiza tivesse ficado preso apenas na atuação dos nossos concorrentes ou dos players do mercado de varejo, certamente nós não teríamos conseguido construir um case global de comunicação, que é transformar uma personagem, uma brand persona, ou que alguns podem até considerar como mascote, numa influenciadora virtual, numa criadora de conteúdo que consegue, através da influência dela, vender produtos, né? E tudo isso dentro de uma marca, né? Sem... Quais são os outros personagens que influenciaram e continuam influenciando a Lu para você criar esse brand persona? Atualmente a gente olha muito para cases de sucesso fora do país. A gente tem a Lil Miquela nos Estados Unidos. A Lil Miquela hoje faz parte do pool global de influenciadores de várias marcas, como a Samsung. Ela já foi contratada pelo Google para fazer cobertura de eventos como Coachella, entrevistou pessoas no YouTube. Ela é cantora, lança músicas, videoclipes, e ela é um incrível case de influência virtual, porque ela tem uma comunidade extremamente engajada em torno dela, e ela consegue, através da história que ela cria, envolver as pessoas no que ela está vivendo. Então ela se relaciona com outros personagens virtuais, ela cria crushes na cabeça dela com smartphones, ela se assume um robô. Então ela cria narrativas muito interessantes. Outro case muito bem sucedido é a Nonori, que é uma personagem virtual do universo de alta costura. E a Nonori, por exemplo, é seguida pelo Marc Jacobs, pela Naomi Campbell, e ela lança campanhas, ela está nas campanhas de lançamento aí de marcas globais de moda, como Chanel, Givenchy, entre outras. Nem sei falar o nome das marcas. Ela está aí no nível de autoridade dentro de um segmento que é de alta costura, e ao mesmo tempo ela é virtual. E faz cobertura de eventos, já veio para o Brasil, tirou foto com a Bruna Marquezine, com a Camila Coutinho e tantos outros influenciadores. Então, eu só estou trazendo 2 exemplos para vocês terem uma ideia de que existia já narrativas construídas de influenciadoras virtuais lá fora. Hoje a gente tem no Japão, na Rússia, na Itália e tantos outros países, Índia, influenciadores virtuais despontando, né? Mas ainda não havia um case de influenciador virtual bem sucedido dentro de uma marca. Hoje, além da Lu, a gente conhece a Daisy da Yox, que é uma marca também de alta costura na Itália, de moda, de luxo, mas não existia ainda lá, né, em 2017 um case desse. E a gente passou a estudar as narrativas construídas por essas personagens e entender que os ingredientes que a gente precisava para dar esse salto com a Lu estavam justamente em técnicas de storytelling. A partir daí, a gente começou a estudar profundamente essas metodologias e a aportar na personagem algumas dessas técnicas, algumas delas inclusive vindas da própria Emma Coates, né? dessas 22 regras da Pixar. Ô Pedro, o storytelling da Lu é o storytelling da Magalu? Sem dúvidas, Ricardo. A Lu, ela não é maior do que a marca. Ela tangibiliza o propósito da marca. Então, vou exemplificar aqui para vocês. O Magazine Luiza tem um histórico de lutas e causas para mulheres de longa data. A fundadora é uma mulher, né? E quem conseguiu dar o primeiro grande salto da companhia foi uma mulher também, que atualmente é a nossa presidente do Conselho Administrativo, a Luiza Helena Trajano. Então, no nosso DNA sempre teve
essa valorização e luta pelas mulheres internamente e fora da empresa também. E a Lu, ela se tornou um símbolo também dessas bandeiras. Então, a Lu fala do Outubro Rosa, ela é uma embaixadora do Outubro Rosa por conta da luta e combate ao câncer de mama. Ela vem a público falar do combate à violência contra a mulher. Ela dá visibilidade também para questões relacionadas, por exemplo, ao assédio. Ela se posiciona sobre isso. E ela desmistifica essa questão da mulher como estereótipo. Então, a gente constrói a história da personagem completamente atrelada ao propósito e às causas da marca. Não existe uma dissociação, não existe nada fora. Por exemplo, depois que a gente... o grupo Magazine Luiza vem crescendo e o grupo Netshoes, desde o ano passado, faz parte aí do grupo. Né? E uma das marcas do grupo Netshoes é a Zatini. E para a gente conseguir construir para as pessoas a percepção de que o Magazine Luiza vende a categoria de moda, a gente transformou a Lu em uma modelo. E ela passou a fazer shootings de moda. Então a gente vai construindo a história da personagem conforme a marca vai evoluindo, o grupo vai evoluindo. Ela se torna um asset que consegue navegar transversalmente sobre os objetivos de comunicação, os OKRs, as causas, as marcas do grupo, trazendo esse brand link junto com a imagem dela. Então não existe uma dissociação da personagem da marca. Ela nunca vai existir fora, ela faz parte do ecossistema, ela é um asset da marca. Então, Pedro, bacana essa história de fazer um personagem virtual, você falando aqui que você pega referências de outros personagens virtuais assim. E uma das coisas que, quando a gente está estudando psicologia do consumo, das coisas mais deliciosas que tem, ao mesmo tempo aterrorizantes. Aterrorizantes porque a gente percebe que o ser humano precisa muito do olhar do outro para se sentir pertencente, para se sentir valorizado. É a questão que o Gene Schwartz chama de consumo por identificação. Eu quero desempenhar um papel e eu espero que esse produto me ajude a desempenhar esse papel. Uma jaqueta de couro, um piercing que tem na sobrancelha, o Cadillac que eu dirijo, ou o Fusca 67 rebaixado que eu dirija, ou no supermercado na seção de vegano. Então o produto me ajuda a contar a minha história. A gente tem também no vários personagens, que eu vou chamar de personagens live action, que utilizam essa forma de abordagem de projetar uma imagem daquele produto. O personagem lá, o Homem de Marlboro, aquele personagem que ele projetava de virilidade, com câncer, mas mais viril. Pegando também personagens emprestados agora para vender Nespresso, eles chamaram de George Clooney, que é para dar um ar de sofisticação, de sensualidade, target deles, o homem maduro. Ou a velhinha da Quaker. A velhinha da Quaker. Ou aquele personagem que, graças a Deus, não existe mais, que era a época que as cervejas objetificavam as mulheres, o baixinho da Kaiser, que é aquele brasileiro ordinário, aquele brasileiro comum, brasileiro médio, que podia ser qualquer pessoa, mas com a sagacidade ele sempre ficava com as mulheres no final. Então estava sempre um produto projetando uma imagem que a pessoa queria contar. A gente sabe, bom, pelo menos eu acredito que a Lu não é isso. A Lu tem uma comunicação muito mais de humanizar a marca e de gerar uma afinidade. Mas você acha que é possível criar personagens como esses que eu falei aqui, que eu tô chamando de live action, virtualmente também? Sem dúvidas, eu acho que a criatividade aí não tem limites. O que eu aprendi com o case da Lu é que as pessoas não fazem ideia da dificuldade do rollout de um personagem. Talvez quem trabalhe com roteiro de cinema, de teatro ou escritor de livro tenha um pouco mais de consciência desse desafio. E ainda mais de um personagem que ele é perene, né? Ele é constante. E esse desafio, ao meu ver, ele passa aí por algumas variáveis, né? Desde entender se... Tem várias marcas, por exemplo, que têm personagens virtuais, mas elas não conseguem dar vida para eles, não conseguem fazer com que eles
as pessoas se identifiquem com eles. É muito mais comum você conseguir transformar ele em um mascote com um alto potencial de brand link, ou seja, as pessoas olham para ele e já enxergam a marca no personagem, mas não cria uma conexão emocional com eles. Porque, por serem mascotes, eles não têm uma capacidade humanizada de demonstrar vulnerabilidade. Certo, o mascote vive dentro de um objetivo que é simplesmente ser um ícone vivo e representativo da marca, humanizado da marca. E mostrar a vulnerabilidade é tão fundamental e estratégico para contar uma história e para construir essa conexão com as pessoas, né? E as pessoas, segundo a Emma Coates, as pessoas admiram muito mais um personagem pelas tentativas dele do que pelo sucesso. E é muito difícil para uma marca assumir um erro ou assumir uma falha, assumir que ela pode errar, né? Isso é muito evidente, né? As marcas têm medo reputacional de prejudicar a imagem, né, da marca assumindo erro. E um dos maiores cases que nós temos, por exemplo, com a personagem, que é o case do cupom de 1000, foi justamente a personagem assumindo que foi um erro, que o cupom de 1000 foi um erro mesmo, mas que ela ia manter esse erro. Então, eu acredito que a possibilidade de criar personagens dessa forma, ela é uma para mim, uma realidade que qualquer um consegue executar, mas que exige um investimento de energia, de capital intelectual mesmo investido, e financeiro, para poder deixar esse personagem parar de pé e ser efetivo. Pedro, uma curiosidade que me vem na cabeça, né? As pessoas admiram o personagem por essas tentativas dela, né? Por essa falta de perfeição, né? Esse senso de comum. Agora a gente tem assim uma noção que a Magalu, ela é uma marca vitoriosa, uma marca líder, uma marca que deixou para trás a Amazon nessa época de pandemia e tudo. Existe algum cuidado até porque o brasileiro tem aquele receio, torce um pouco no nariz para aquele que faz sucesso muito fácil? Existe algum receio em relação a isso, na trajetória da Magalu? Acredito que não. Eu não sei se eu entendi direito a pergunta, mas eu acho que eu fui com sede ao pote, né? O segundo ensinamento é essa mostra de vulnerabilidade, né? A mostra de vulnerabilidade lá da personagem. A minha dúvida era assim, à medida que a Magalu se torna um sucesso quase unânime, se existia um perigo das pessoas começarem a torcer o nariz pelo sucesso. O Tom Jobim falava que o brasileiro odeia quem tem sucesso, né? Talvez essa seja a importância de mostrar a vulnerabilidade, né? De não ser um mito invencível. E isso cria, né, uma conexão emocional. É instintivo, eu acho, que do ser humano, né? A gente tem uma tendência a simpatizar com pessoas que são mais frágeis ou que têm algum tipo de desvantagem em relação a gente. E principalmente se a gente percebe que aquela pessoa, né, aquele personagem, ele pode se machucar físico e emocionalmente, isso acaba mexendo com o nosso instinto de proteção. Quando a gente está vendo um filme e está vendo o personagem numa situação de risco, isso a gente acaba criando uma empatia emocional e cognitiva com ele ali, e se colocando no lugar dele e torcendo para que ele saia daquela situação. Então, eu acho que o que eu trago desse tipo de contexto para as marcas é que
as marcas precisam fazer leituras do contexto, leituras culturais, sociais, e elas não podem ter medo de assumir vulnerabilidades em relação a isso. Ou pelo menos demonstrar que elas têm entre aspas, esse sentimento. Eu falo que, por exemplo, na época da Copa, a gente tinha passado pelo 7-1, foi terrível, acho que para todos nós é um trauma, para quem gosta do de futebol. E na Copa seguinte, todo mundo estava torcendo muito para não ser uma saída vexatória, pelo menos ter um resultado melhor. E quando o Brasil foi desclassificado, muitas marcas fizeram algumas publicações, conteúdos de apoio à seleção, não foi dessa vez, é no ano que vem, e a gente simplesmente resolveu colocar a Lu chorando, aos prantos, porque era isso que representava para os brasileiros naquele momento. E a Lu chorou. O nosso slogan era vencer feliz, a gente só falava de felicidade, mas pela primeira vez a personagem veio a público aos prantos, chorando com a maquiagem escorrendo no rosto. E também foi uma imagem com um volume de compartilhamentos absurdo, um alcance absurdo, assim, virou meme. Se vocês jogarem no Google Magalu chorando, vocês vão ver que imagem é essa. Então, eu acho que é muito sensível essa questão da vulnerabilidade. E as marcas, mesmo quando erradas, não assumem isso. Elas têm medo de ter haters. Eu costumo falar que quem não tem haters não tem lovers, porque o que faz as pessoas se apaixonarem pela marca, serem verdadeiros brand lovers, é ver que a marca vai assumir posições e vai se colocar em situações de risco que sejam críveis para os objetivos e visão dela. Então, a geração Z, por exemplo, agora a gente está vivenciando, eles já estão entrando no mercado de consumo, eles não vão consumir marcas que não os representem, ponto. Se a marca não tiver os valores dele, ele deixa de comprar nela, não interessa ser mais barata. E a gente vai conviver com uma geração que vai dominar o mercado de consumo que, justamente, se a marca tentar ser uma coisa que não vai ter a conexão emocional com essa geração. Então, eu acho esse ponto muito... Daria pra gente ficar horas falando sobre vulnerabilidade, né? É um ponto muito pertinente nas estratégias de comunicação atuais. Ô Pedro, falando aí de vulnerabilidade e pegando aí esse gancho que você falou, que a gente não faz ideia do trabalho que é tornar um personagem como a Magalu, a Lu tão humanizada e criar esse elo emocional muito diferente de um mascote, né? Como tem muitas agências aí nos escutando, onde que entra o papel da agência nesse processo? Isso é desenvolvido internamente? Como que é essa divisão de trabalho, né? De publicidade da Magalu? O que ela delega para a agência é responsável pelas campanhas, esse cuidado com o personagem, todo esse processo que vem pela sua coordenação, fica alguma parte disso a cargo da agência ou é feito tudo internamente? Excelente pergunta, Luiz. Hoje o time estratégico de Lu é todo interno. Nós temos uma equipe que é o cérebro da Lu dentro de casa, interno. Mas nós trabalhamos muito bem em parceria com a agência. E eu quero até aproveitar esse momento para colocar um ponto de vista e algo que eu acredito, que é qual é o papel das agências nesse momento, né, contemporâneo da comunicação, que as agências elas não podem ser mais muros, elas não podem construir muros entre elas e os clientes, elas têm que ser uma extensão não só operacional, mas estratégica das marcas. A nossa agência, nós somos atendidos hoje pela Ogilvy, a gente monta war rooms onde os times sentam juntos numa mesma sala, co-criando e tomando decisões em tempo real juntos. Os criativos sentam junto com a equipe de marketing, os social medias, com a galera de social listening, com a galera de planejamento, e dali saíram os maiores cases que a marca já teve, porque a gente soma com equipes multidisciplinares, né, os skills de cada um,
e a gente constrói momentos de integração muito fortes. Então, hoje, essa distinção entre agência e cliente, ela é quase imperceptível, porque a equipe que me atende na agência participa de reuniões comigo de criação ou até mesmo estratégicas de negócio, como se fossem do meu time, né? E dão opinião, e tem a dor de dono, e vestem a camisa, e torcem junto, e compartilham junto. Então, eu acredito muito nesse modelo, onde a agência, ela vem com o papel de oxigenar, de provocar, de trazer o que está acontecendo do lado de fora, porque o dia a dia consome quem está trabalhando dentro das marcas muito. Então a agência precisa ser o oxigênio, mas se a agência não vestir a camisa, não se enxergar como cliente, como dono da marca também, a experiência até e o resultado desses cases acaba não sendo tão efetivo. Então, já teve várias ideias da Lu, do storytelling da Lu, que surgiram da agência, e várias ideias que surgiram do time interno. E para nós não interessa. Interessa que a gente tem muitos cases juntos, e o principal deles é que a gente conseguiu colocar a Lu em um patamar globalmente aí que é muito difícil outras marcas conseguirem alcançar com a mesma potência que a Lu alcançou. Então, bacana, bem lembrado aí pelo Carlos, esse foi o segundo ensinamento, a vulnerabilidade, né? E agora a gente vai para o terceiro ensinamento, que é: dê qualidades invejáveis ao seu personagem. Quando você está escrevendo uma narrativa, se você for passivo ou maleável, né, nessa construção da narrativa, é muito mais fácil você construir ela. Mas para a audiência, ser morno hoje em dia é nocivo. Uma marca morna, ela não constrói relevância, né? E aí eu resgato a frase que eu falei antes: quem não tem haters, não tem lovers. As marcas que não se posicionam sobre o que acontece, sobre, né, não dão opinião sobre o que está acontecendo no mundo, na sociedade, elas acabam não conquistando lovers. Por outro lado, elas também não vão ter os haters. Agora, a partir do momento que você vem a público e você se posiciona sobre um contexto, igual no caso do Magazine Luiza, que veio a público e falou para as pessoas meterem a colher em relacionamentos abusivos, consequentemente, muitas pessoas foram contrárias a isso e falaram: nada a ver, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Né? Muitas pessoas vieram à tona e se posicionaram contrárias a essa questão que a marca levantou. E não tem problema. Quem a gente queria que estivesse com a gente, suportando essa causa, apoiando essa bandeira, compartilhou, divulgou e está acompanhando as iniciativas da marca em torno disso. Então, a Lu, por exemplo, já foi assediada nas redes sociais. Podem acreditar, assim. O ser humano é absurdo, assim. A Lu já sofreu uma certa vez, e continua sofrendo, uma série de cantadas muito grotescas. O BuzzFeed monitorou essas cantadas, fez uma reportagem sobre isso. E nós, que já tínhamos essa bandeira pró-mulheres, a gente falou: cara, a Lu não pode ficar calado diante disso. O que a gente fez? A Lu foi lá e se posicionou e pediu respeito. E falou: eu fico muito triste em ver eu fico muito triste em ver cantadas tão desrespeitosas para mim. E olha que eu sou virtual, imagino que as mulheres reais não passam. E a partir disso, surgiram inclusive outros movimentos, como o Update My Voice, que foi desenhado por uma agência que tinha como objetivo mudar a resposta das assistentes virtuais, como a Alexa, a Siri, para esse tipo de cantadas, porque elas davam respostas submissivas, né? Não sei se alguém já experimentou cantar a Siri, por exemplo, ela tem uma resposta submissiva, o Google Assistant, a Alexa. Então, é muito importante você assumir, de fato, uma posição e dar opinião sobre o que está acontecendo na sociedade, desde que haja lastro e que isso seja real para sua marca, né? Para que não seja também uma ação oportunista.
Ô Pedro, você tocou num ponto aí muito interessante, né, que essa bandeira aí da Magalu para o público feminino, né? Recentemente aí a gente teve nesse período da pandemia uma ação de vocês que viralizou aí na internet, que foi com o tema da violência doméstica, né? Então a pessoa simulava que ela tinha a opção de entrar no app e simulasse que ia fazer uma compra e fazer uma denúncia. E foi uma ação fantástica. E depois até teve parte do público que fez alguns comentários, porque a pessoa ia entrar no aplicativo e depois ela recebia uma ligação, então, de certa forma, ela não ia ter ali a privacidade de denunciar. Como que foi essa ação e como que você enxerga essa repercussão tão positiva, mas, por outro lado, também esses comentários desse aspecto em si, desse detalhe da ação? Luiz, o botão de denúncia já existia desde o ano passado no aplicativo do Magazine Luiza, no Super App Magalu. E no ano passado, quando ele foi implementado, o contexto era outro. Obviamente, nós não tínhamos a pandemia, não tínhamos a vítima e o agressor debaixo do mesmo teto. E o que o botão, o que nós como empresa entendemos que era importante, e sempre fizemos isso desde de quando essa bandeira se tornou uma bandeira importante para a marca, nós sempre ativamos os canais disponíveis pelo Ministério de Direitos Humanos, né, da Família e da Mulher, do governo. E esse canal, atualmente, o principal canal, que é uma grande conquista, né, das mulheres, é o 180. Né? E é importante destacar que no Magazine Luiza, quando a gente fala que a gente tem uma causa, para vocês terem uma ideia, nós perdemos uma colaboradora vítima de feminicídio e a partir daí a empresa implementou um canal de denúncia interno para que colaboradores possam denunciar situações de violência contra a mulher e a empresa dá todo o suporte jurídico, financeiro, se tiver que transferir de cidade, o que for necessário para tirar a colaboradora daquele ciclo de violência. E é um canal utilizado tanto por homens quanto por mulheres para poder fazer essas denúncias dessas vítimas. Então, internamente, isso já é muito enraizado. A gente, claro, trouxe à tona no ano passado o botão que ele, quando você discava, quando você apertava nele, ele discava para o 80, um canal onde você pode pedir informações, orientações sobre, inclusive, a legislação e pode fazer uma denúncia. E o que a gente observou em abril desse ano, final de abril, início de maio, é que o número de acessos a esse botão, sem a gente fazer nenhuma divulgação, ele estava aumentando, né? Talvez por conta do contexto que a gente tem atual. E em abril, o Ministério de Direitos Humanos lançou o chat de direitos humanos, que inclusive, não só o chat, eles lançaram o aplicativo também de direitos humanos, e a partir daí a gente começou a pesquisar, estudar a aplicação, integração desse chat dentro do botão de denúncia. Mas como a gente viu esse aumento acontecer de forma exponencial, a gente entendeu que era nosso papel, talvez, resgatar essa comunicação e informar para as pessoas que esse botão existe e que essa situação precisa ter visibilidade, né? E foi aí que a gente resolveu, a gente fez vários posts e o que viralizou foi o terceiro post que a gente fez, na verdade, que é a Lu, a personagem segurando um cartaz, comunicando que dentro do aplicativo tem esse botão. Esse post teve quase 1 milhão de compartilhamentos orgânicos nas redes sociais e logo depois, acho que na semana seguinte, nós já tínhamos conseguido também fazer a implementação do chat e isso continua evoluindo. O botão ele vai evoluir de acordo com os canais do governo. Mas o nosso principal objetivo nessa ação era trazer à tona a nossa causa e mostrar para todo mundo que existem canais para esse tipo de denúncia, tá? E inclusive canais online. E foi muito positiva a repercussão.
A gente recebeu também várias sugestões e iniciativas de outras marcas que queriam também implementar o botão de denúncia. A gente já viu que depois que a gente fez isso, outras marcas também fizeram. Inclusive, há um projeto de lei tramitando para aprovação que obriga os aplicativos de comércio eletrônico a terem um botão de denúncia de violência contra a mulher. E, sem dúvidas, eu considero que a gente sempre vai escutar as críticas da forma mais construtiva possível e atuar em torno disso. Mas o principal objetivo, que era trazer à tona e a discussão, o debate sobre os canais de denúncia e a situação de violência contra a mulher, ele foi atendido com a ação e a gente tem certeza que a causa ganhou visibilidade e a gente conseguiu hoje está bem presente na mente das pessoas de que é importante dar esse suporte para as mulheres, vítimas ou pessoas próximas a ela, e de que há caminhos para você sair do ciclo de violência. Então, a gente tem muito orgulho dessa nossa bandeira, da nossa luta e do botão de denúncia que pode tanto ser feito via telefone quanto via chat online. É uma ação muito bem sucedida na nossa análise. O Pedro, só um comentário disso que você falou. Aqui no Sinapro, a gente separa algumas matérias, alguns acontecimentos do mundo da publicidade, não só daqui de Minas, e a gente republica nas nossas redes sociais. A matéria com esse post da Magalu foi uma das mais acessadas. Você tinha gente batendo palma, sinal de ok, assim. Eu acho que é uma ação simples e sensacional. E tem outros casos que mostram a relevância desse tipo de posicionamento. O exemplo da Nike. A Nike houve um movimento de boicote em cima da posição da marca em apoio ao protesto daquele jogador de futebol americano, né, sobre racismo, sobre violência contra negros e tal. Houve um movimento de boicote, ou seja, parte da população americana, principalmente no caso lá, teve esse posicionamento. Houve uma loja, não vou me lembrar o nome da loja agora, gigantesca, que encabeçou essa questão de não vender produtos da Nike e fomentar essa campanha de não vender. A Nike não recuou em nenhum momento do posicionamento. O efeito de comunicação positivo e negativo, mas principalmente o positivo, foi avassalador no mundo todo, foi uma propaganda avassaladora, e no fim a Nike está aí e a empresa que fez o boicote fechou as portas, entendeu? Ela era uma gigante de revenda de calçados. Ela fechou as portas por se movimentar. Então, legal, ambas tiveram essa postura que o Pedro falou, que é não ficar caladas e se colocar para os seus públicos. Aguente as consequências do que você vai fazer, mas se posicione. Isso realmente é extremamente importante. Ricardo, excelente case. Tem um outro recente agora também que eu gostei muito, que foi do Burger King. Eu não sei se vocês acompanharam, mas no ano passado o Burger King fez uma campanha, aparecia personagens LGBT, QIA lá. E aí, no Twitter, houve entrou em Trending Topics, boicote ao Burger King por conta dessa campanha. E muitos perfis conservadores falando quem lacra não lucra. E a hashtag trendou e o Burger King não recuou, manteve a posição dele. E esse ano ele lançou a campanha Quem Lacra Não Lucra Mesmo. E ele reverteu durante o Dia Mundial do Orgulho LGBT, QIA+, ele reverteu todo o lucro com as vendas do lado BK para organizações de apoio à população e comunidade LGBT. Então é outro exemplo de que, assim, o tanto que reverberou essa ação, principalmente na própria comunidade, e o quanto isso faz com que a marca ganhe lovers, né? O quanto a comunidade apoiou depois a marca, depois
desse posicionamento. E isso é que faz construir uma narrativa de fato que você consegue dar tanto para a marca ou para personagens qualidades que sejam relevantes, né? E que tirem ela dessa irrelevância. Agora, nessas qualidades, Pedro, é por isso que depois eu quero fazer uma pergunta mais direcionada para isso, mas essas qualidades, o grande desafio das empresas, com apoio de agências, dos profissionais de marketing de comunicação, é ligar as qualidades desse DNA da empresa com qualidades desejáveis, né? Talvez seja não necessariamente mudar as qualidades da empresa, mas pensar as que são desejáveis e transformá-las em apresentação, em postura, né, em conceito, em informação dessa linha de relacionamento. Sem dúvidas. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando, essa é a sua primeira parte, então fique atento. No próximo podcast do Espinafre, a gente vai concluir essa série desse bate-papo com o Pedro Alvim, com a segunda parte, que ele guardou os outros 3 aprendizados que ele teve ao decorrer desse tempo aí na Magalu, e tá muito, muito, muito legal. Então espero vocês no próximo episódio. Grande abraço e até lá. Espinafre, a vitamina da propaganda, o podcast do Sinapro MG.